como a história de nossas ancestrais interfere em nossa vida hoje. Uau! Olha, eu vou falar uma coisa, cada episódio aqui é uma reflexão muito bacana, tanto para mim e acredito e espero do fundo do meu coração que para as mulheres que estejam ouvindo ou assistindo aqui os nossos encontros, né? Então sejam muito bem-vindas ao Pelo Amor de Deusas, né? Mais um episódio aqui. Hoje temos uma convidada pela primeira vez, a Glória, aqui com a gente, a Adri e a Flávia. Meninas, vou pedir para vocês se apresentarem para quem está nos ouvindo. Eu sou a Flávia, sou médica, ginecologista, também sou consteladora e terapeuta Ayurveda. Bom, eu sou Adriana Peterson, sou psicoterapeuta, sexóloga, consteladora, trabalho com mulheres. Um prazer estar aqui de novo. Obrigada, viu, Adri? Meu nome é Glória Gomes, sou psicoterapeuta, consteladora e trabalho com sagrado feminino. Estamos tudo na mesma vibe. O papo vai ser profundo. Vai, hoje. vou falar que demorou pra gente começar a gravar, porque era tanta coisa pra gente falar antes. Que eu falei, ai meu Deus, será que nós vamos conseguir, né? Estamos aqui pra falar um pouquinho de como a história das nossas ancestrais pode interferir nos nossos dias de hoje, né? E é muito interessante esse tema, porque pode ser que pra quem esteja ouvindo não entenda muito essa ligação. Então, assim, como assim as nossas ancestrais? Uma indicação que a gente já pode deixar para quem não assistiu é a série que está na Netflix, né? É Uma Nova Mulher, que é bem interessante, que ela mostra de uma forma muito clara, né? Que às vezes até de forma inconsciente, então sem, né? Na grande maioria das vezes, na verdade, de forma inconsciente, sem a gente nem perceber, nem se dar conta, a gente está apenas repetindo aí padrões familiares e a gente está muitas vezes presa mesmo a esses padrões familiares. Então é uma indicação que fica aí para quem quiser aprofundar um pouco aí nesse tema. Nesse universo tão importante e inclusive para quem pode estar ouvindo agora e falar, não acredito muito nisso. Né, tem uma personagem lá que ela é uma médica cirurgiã e que ela é muito cética com relação a tudo isso até ela experienciar. Sim. Né? Então, bora lá. Então, como assim o que a minha mãe viveu, o que a minha avó viveu, o que a minha bisavó viveu influencia na minha vida? Mas assim? A gente não tem só o DNA? Não é só o DNA que é passado? E o DNA, será que é só informação genética biológica? Boa reflexão. Essa carga, assim como no DNA, né, Claudinha, a gente observa trabalhando com as pessoas, não só as mulheres, aqui a gente está falando do feminino, o quanto isso vem como carga, não só genética. Né, o quanto os comportamentos e o quanto o sofrimento das mulheres, das pessoas que vieram antes de nós, nos pesam no mundo atual, especialmente nossas mães, né, e o quanto sem perceber a gente vai fazendo de tudo para agradar essa mãe. Até o ponto, ontem eu ouvi de uma cliente que hoje mora fora do Brasil, e ela falou para mim, eu não vou fazer faculdade, mesmo sendo meu sonho. Eu falei, por quê? Porque, na verdade, se eu fizer faculdade, eu tô dando diploma para minha mãe, porque é o sonho da minha mãe. E, no fim, ela está se boicotando de realizar um sonho que é dela para não agradar a mãe. Porque ela tem muitas revoltas internas em relação a essa mãe. Então, até nisso, o quanto essa convivência, o quanto nossa mãe traz de carga, e o que vem nessa mãe para ela fazer esse peso sobre a filha. E as histórias não viram, elas não vêm, nós não recebemos as histórias das nossas famílias, as histórias verdadeiras. Por mais que a gente tente buscá-las, quando nós vamos tomando mais consciência, nós vamos começando a perguntar para a família, que história é essa, que história é aquela, e as coisas começam a vir. Mas ainda assim, não sei nos outros países, mas eu sinto que o brasileiro não tem muita memória familiar. Não mesmo. Sim, mesmo porque as histórias levantam as dores. Exato. E as dores, a gente vê que elas são escondidas nas famílias. Elas são excluídas. Isso. E no caso de nós mulheres, eu acho que uma reflexão que é interessante, né, é que se a gente for analisar, a gente estava presente no corpo da nossa avó. Nossa, eu pensei isso, eu ia falar isso. Né,
os óvulos que a mulher carrega e que vão dar origem, né, à vida, que vão dar origem a nós, eles estão presentes no nosso corpo desde 20 semanas de vida intraútero. Então, quando da nossa mãe. Isso, então quando os óvulos da minha mãe foram formados, ela estava no 5º mês, minha avó estava no 5º mês de gestação. Então, metade de mim já estava presente no corpo da minha avó, vivendo as emoções que essa minha avó viveu, as dificuldades que a minha avó viveu, as emoções, os desafios, os problemas, né? Eu estava presente nesse parto, eu estava presente ali, né, em vários momentos da vida da minha avó. Nossa, eu tô arrepiada. Né? E assim vai, né? Geração por geração. Então, a gente tem uma ligação, uma conexão muito forte com essa história familiar materna, né? Gente, como é linda essa mulher. Metade de nós vem dessa história, né? E se a gente for ver pela biologia, também é interessante, porque tem uma parte do nosso DNA, que é o DNA mitocondrial, que ele vem só da mãe. Então, a gente vê que a gente tem uma influência dessa linhagem materna, dessa linhagem feminina muito forte em diversos aspectos. E essa questão da história, eu fico pensando um pouco, porque assim, eu já fiz esse exercício, né, de fazer a árvore genealógica e conversar com as mulheres da família e tal. E aí eu percebo que as histórias também, elas são histórias individuais, de como que cada uma dessas mulheres também se viu como mulher. Né? Então, é uma coisa tão interessante, porque, assim, às vezes o mesmo evento, para minha tia foi uma coisa, para minha outra tia foi outra coisa, para minha mãe foi outra coisa, né? E, na verdade, eu vou passando por essas histórias e eu vou criando a minha própria história, juntando os fios, mas também olhando para aquilo da forma que eu consigo olhar naquele momento, né? Então, eu acho isso um tanto quanto desafiador, né? Porque aí a busca, ela ultrapassa a história. Ela vai nos sentir mesmo. E aí essas buscas que a gente vai fazendo, né, no decorrer do tempo, das nossas terapias aí e tudo mais, das constelações que a gente faz, nossas, né, Glória? buscas. Essas buscas mais profundas vão trazendo essa verdade que é minha, baseada em todos esses aspectos que eu vivi. Até porque acho que é super importante isso que você coloca, porque a gente não tem uma verdade absoluta. Na verdade, cada um vai sentir um determinado acontecimento de uma forma, né? Cada um vai captar aquilo de alguma forma. Então, a gente vai ter, na verdade, pedaços, né? Extratos daquilo ali. É bem isso, a gente vai fazendo uma coxa de retalhos, que a gente vai juntando realmente aqueles retalhos para encontrar o nosso lugar nisso tudo. Né? Sim, porque a forma que a gente vê essas mulheres também, ela se modifica com o decorrer do tempo. Né? Eu me lembro que a minha avó, você contando isso, Flávia, eu fiquei pensando que a minha avó era uma mulher que ficou viúva muito jovem, e ela teve 7 filhos, né? Então ela foi lá, tal, uma super guerreira. E eu a via de um jeito diferente do que eu vejo hoje. Antes eu achava que só tinha parte das sombras dela, né? Dos defeitos, que ela era muito brava, ela era muito exigente, né? Mas ela precisou ser daquele jeito. E hoje eu olho para aquela mulher e hoje eu me inspiro nela, assim, quando eu tô lá nos meus trabalhos, né, do dia a dia mesmo, eu lembro dela e falo, nossa, ainda bem que eu tinha parte dessa mulher, como você falou, porque eu acho que depende do como também a gente vai seguindo a vida, né? Um tempo a gente vai ver também parte dessa sombra, que é o, né, que foram as dificuldades que tá lá também, porque esse também é outro aspecto importante, né? Os nossos ancestrais, elas também tinham luz, mas também tinha sombra, né? Então, eu fiquei pensando nisso agora, porque trazer essas duas partes é que ajuda a gente a dar um passo além, a compor. Como o símbolo, né, do yin e yang, luz e Sim. sombra. E é um ponto interessante quando a gente vai trabalhando com mulheres e com as questões do feminino, porque a gente vê muitas vezes esses padrões realmente de você repetir, de você trazer dores que na verdade são familiares, são ancestrais, né? É que uma coisa que me vem na cabeça é a própria questão da endometriose,
né, que é uma doença hoje que a gente vê tanto e que está associada com dor, e o quanto, claro, tem questões biológicas ali, ninguém está negando as questões biológicas, mas o quanto essas mulheres carregam dores das mulheres que vieram antes dela. Mulheres que, se a gente for pensar, nossas ancestrais não podiam escolher com quem casar, muitas vezes, não podiam escolher se queriam ou não ter filhos, não podiam escolher a profissão, não podiam fazer escolhas de modo geral em relação à própria vida. Então, quanta dor essas mulheres que vieram antes de nós carregaram, né? E o quanto que a gente precisa ressignificar isso na nossa própria história, né? Porque hoje a gente vive um outro momento, que a gente tem a oportunidade de fazer escolhas. E às vezes a gente não se dá o direito de viver essas escolhas. Por quê? Porque elas não viveram e a gente não acha que a gente pode fazer diferente. Mas a gente pode, né? Aí, pegando esse gancho da endometriose, né? Como consteladora há muito tempo, eu observo que todas as doenças, elas têm um outro significado, né? Tem a parte biológica, porque senão se tornaria uma doença física, ficaria só no energético. Mas quanto todas as doenças, elas têm uma história, elas têm algo, elas trazem uma história para ser vista, e ao momento em que você se abre para olhar para essa história de verdade e acolher, o processo de cura começa, né? E além da endometriose, uma coisa que é muito comum são os abortos espontâneos. Sim. É muito comum no feminino os abortos espontâneos virem por histórias familiares, muitas vezes de pessoas que estão excluídas. Como a Claudinha falou no começo, a dor traz exclusão. Porque tudo que dói a gente tende a negar. Então, quantas dores estão lá atrás, né, das nossas histórias e vão ficando cada vez mais excluídas. Quando você vai levantar, é muito difícil, às vezes, a própria mãe contar um aborto dela. Sim. Isso em tempos atuais. Né, em tempos atuais. Então, eu enxergo assim que, principalmente o aparelho reprodutor feminino, porque mulher é mais emoção, mulher é mais mundo interno, é a nossa essência. Então, eu vou percebendo que nós carregamos muito mais. Não estamos dizendo que os homens não estão nesse barco, mas eu vejo que nós, mulheres, e até por essa questão dos nossos hormônios mesmo, né? Nós somos uma bomba hormonal, e a questão de sermos cíclicas todos os meses, né? Nós geramos vida, nós preparamos o nosso organismo para uma gestação todos os meses. Então, todos os meses existe vida e morte dentro de nós. E onde isso se conecta com a nossa ancestralidade, né? Eu percebo muito nas queixas de TPM. Você deve receber muito, né? As queixas de TPM, quando a mulher vem com muita queixa de TPM, quando menstruar para a mulher é muito triste, é muito pesado, é muito difícil. Quanta memória ancestral tem nisso, né? E o quanto dá para olhar para isso, além de medicação. Sim. Medicação é muito importante, tanto natural, naturopatia ou alopatia, porque vai te aliviar o sintoma. Mas se não olhar de verdade, quando a gente fala em olhar, é olhar mesmo o que tem nesse ventre, o que tem nesse coração. Os sintomas, eles vão insistir, eles vão voltar. Você como médica sabe. A doença, na verdade, ela é uma mensageira. É uma linguagem, ela né? é uma mensageira, ela vem mostrar alguma coisa pra gente. Então, eu posso ficar ali só na pontinha do iceberg, só na superfície. Tomar remédio. Né? Ou eu posso olhar de uma forma mais profunda. Agora, a cura, de fato, vai passar por olhar de uma forma mais profunda, não tem jeito. Não tem jeito. E eu fico pensando aqui, ouvindo essa fala, né, de novo, dessa questão da influência externa que desfavorece esse olhar da mulher, né? Desfavorece, no sentido de que, eu tenho uma endometriose, eu acho que a medicação realmente é importante, porque a gente também não precisa ficar na dor física, senão a gente também não consegue olhar. Sim. Né? Então precisa, com certeza. Precisa ter esse suporte para olhar, né? Mas eu vejo essa questão do mundo externo, né? Essa quantidade de estímulos, tanto, a gente estava falando da estética mais cedo, né? Mas, por exemplo, de medicalização em excesso, por exemplo. Você me falando, me veio até a questão do uso indiscriminado que a gente tem hoje de hormônio, né? Dos contraceptivos hormonais, porque a gente perdeu a mão.
A gente não pode negar que a gente perdeu a mão nessa questão. Eles são medicamentos maravilhosos, têm o seu papel, têm sua importância realmente como contracepção, como, né, no processo de emancipação da mulher, mas eles têm um lado de silenciamento, né? Porque é bem isso. Se a gente for pensar na mulher de forma cíclica, ela tem metade do seu período, em média, né, do ciclo, do mês, voltado para o organismo, né, os nossos hormônios. A gente tem uma dança interna que nos faz olhar para dentro, que nos faz ir para dentro, um olhar mais introspectivo, a gente se fechar. Então, a gente tem uma dança hormonal que faz isso com a gente todo mês. E o que a gente faz? A gente silencia isso e vai tocando a vida. Vai tocando, liga no 220 e vamos. E além dessas... Essas são algumas, mas a gente pode falar também os próprios antidepressivos ou os próprios ansiolíticos, que também silenciam a emoção. E que também vem sendo usados de forma abusada, que a gente está perdendo a mão também, né? Porque o sentir, né, essa coisa que a Glória está falando em relação ao sentir, o quanto que a gente é para dentro, que a gente tem esse aspecto mais, né, dessa sensibilidade, e de repente de novo, medicação em excesso coopera para esse não sentir. Porque hoje a gente também está com medo de sentir. Né? Então, qualquer aspecto que eu estou um pouco mais emocionada hoje. Nossa, então eu preciso, né, não posso deixar sentir, porque, né, se eu sentir, vai me atrapalhar, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir cuidar do filho, não vou conseguir não sei o quê. Aí eu começo aquela loucura. Não produzo. Produzo, que é o que é muito... Porque a gente, mulher, precisa produzir, né? Porque a gente já tem comparação até se não produzir. Só reproduzir não serve mais. Só reproduzir não serve. Tá muito pouco. Tá pouco, imagina. Então, quanto que a gente precisa ficar atenta a isso, né? Porque voltar para dentro também a gente aprende ou reaprende a sentir o que a gente precisa sentir. É isso, né? Que você colocou, por exemplo, essa questão dos antidepressivos, às vezes, realmente, a gente não pode desmerecer o mérito dos antidepressivos. Ele, às vezes, vai ser uma medicação de resgate, que vai ser necessária para tirar aquela pessoa ali da profundeza, né? Mas não adianta só você prescrever um antidepressivo, como acontece, a gente vê em grande parte dos casos, e não olhar para o resto, não olhar para o estilo de vida dessa pessoa, para o sono, para a gente não olhar para os aspectos emocionais, para o sistema onde ela está inserida, né, familiar, para a gente não olhar para esse conjunto, porque senão a gente está só gerando dependência de remédio. Mas a gente não está realmente tratando de forma efetiva, né? É muito legal pensar nisso como uma castração atual, né? Hoje a mulher tem liberdade sexual, ela escolhe os parceiros. Aliás, eu acho que ela precisa pensar realmente em qual homem, com quem ela se deita e para quem ela entrega o corpo. Eu acho que também perdemos a mão. Sim. No excesso de liberdade com a sexualidade. Isso dá outro tema, hein? Isso dá outro tema, outro tema. Eu acho. Eu estou escrevendo um post que é... O poder da mulher do ventre foi pra bunda. Eu acho que dá um baita de um podcast também, porque é o que eu venho ouvindo nas músicas, né? E realmente a mulher perdeu a mão. Então, antes éramos deusas porque nós tínhamos um ventre que reproduzia e que preserva a espécie humana. Hoje nós temos uma bunda que é livre pra dançar e pra dar pra quem quiser. E que as meninas aprendem isso. Desde muito pequenininha. Eu não sei, um tempo aí eu ouvi, vai dançando na boquinha da garrafa. Assim, isso aí era bonito ainda. Eu dançava, eu falei, gente, como minha mãe deixava dançar isso? Mas essa ainda é bonitinha. É, verdade, né? Do que tá também. Agora, né? Não é? E falando dessa questão da castração química que nós estamos vivendo, né? Tanto com as medicações antidepressivas, quanto com a questão de uso indiscriminado da anticoncepção. E uso indiscriminado das bebidas também, porque agora a gente também, né, antes os homens aqui bebiam, agora a gente também tá nessa onda. E eu não tô falando de uma bebidinha... É a liberdade da mulher. É a liberdade da mulher. Então, que liberdade é essa? Eu vejo que perdeu a mão, como a Flavinha falou, né? As nossas ancestrais foram tão castradas que hoje a gente confunde o que é ser uma mulher livre. O que é ser uma mulher livre? É poder se perder e tudo bem, se você quer transar com um montão, vai lá, mas cadê a tua sacralidade? Perdeu-se, assim, entre a sacralidade e a liberdade.
Não é ser santa, quando a gente está falando de sacralidade, pelo amor de Deus, é olhar o seu corpo como um local sagrado, porque ele gera vidas, ele precisa ser respeitado. É respeitar seu corpo como um templo. Eu ia colocar isso, porque o corpo o cuidar, templo, o corpo é um templo. Né? Você ele precisa do corpo. Conduz aqui nesse plano, né? Da sua manifestação aqui na Terra, você precisa de um corpo físico, não é? Então, cadê esse lugar, né? Isso é memória ancestral, porque vem de tanta castração, de tanta falta de liberdade, de poder ser mulher, porque menstruação é sujo, porque a Eva mordeu a maçã e acabou com o paraíso, derrubou o Adão, derrubou a humanidade. Pelo é sujo também, porque né? o quê, Flavia? Pelo é sujo também. Pelo é sujo, tem que depilar. Então, assim, a mulher foi tão castrada que hoje, na hora de achar o seu lugar de mulher livre e espontânea, ela se perde. E aí haja medicação. Claro que não são só esses os motivos de ter que usar medicação. Né? E eu acho muito importante lembrar, como psicoterapeuta, que a medicação ela tem que te dar o mínimo de condição necessária emocional para você fazer um processo de psicoterapia. Sim. Porque senão você... Às vezes é o resgate mesmo, né? Aquilo que eu falei, é um resgate. É um mínimo de estrutura para você poder produzir internamente falando. Mas precisa também focar o desmame dessa medicação. Porque o que acontece... Não é eterno, né? Não é eterno. Para alguns pode até, né, durar mais tempo, mas eu vejo que às vezes aquilo fica tão também acomodado, a pessoa fica tão acomodada e é uma muleta mesmo, né? Que às vezes a gente usa mesmo a medicação, ou mesmo, né, todos esses aspectos que a gente está falando que trava a gente fica usando aquilo como muleta também. Né? Que é mais fácil. Que é mais fácil do que aprofundar, né? É mais fácil. É muito comum ouvir, como queixa no consultório, não, eu já tomo essa medicação há tanto tempo. Eu falo, procura seu psiquiatra, vamos pensar, hoje eu te vejo estável. Porque a hora que mexer na medicação de quem está estável há um bom tempo, vai desestabilizar, porque a dor vai aflorar. E quando essa dor aflorar, que bom que a gente consegue, como profissional, dar a mão e ajudar a pessoa. Olha para sua dor, é isso. Né? E às vezes ela nem é da pessoa. É um emaranhado que essa pessoa tá, que pode ser uma dor ancestral. Mas com a medicação ela não vai olhar. Ela vai continuar como os mistérios, né? É como os segredos, né? E continua aprisionada. E essa história vai passar para frente. E essa história vai passar para as próximas gerações. Para os filhos, filhas, enfim. Você sabe que isso que vocês falaram agora é um dos aspectos que eu uso muito. Né, de responsabilizar a pessoa que está ali no momento, porque isso é uma coisa que eu acho que trazer a autorresponsabilidade nesse momento é muito importante, porque eu preciso saber que se eu não cuidar disso e não transformar essa parte, vai para as próximas gerações. Aquilo que eu não curo em mim, vai para as próximas. Vai para as próximas. Aquilo que eu curar, isso. Eu liberto. Isso, e essa fala traz autorresponsabilidade, né, porque... aí eu tenho isso e já sei disso, porque quando eu não sei, passa por mim, mas quando eu sei, eu preciso trazer isso e, à medida do possível, né, e tudo mais, na profundidade que eu der conta no momento, mas é importante. Né? Por isso tem aquela máxima, a ignorância é uma bênção, porque a partir do momento que você descobre isso, não tem como você ficar na ignorância. Não tem como desver. Não tem como, você já descobriu aquilo, e aí a responsabilidade cai no seu colo. E aí você fala, eu vou passar isso para minha filha? Eu vou ter que olhar essa dor, eu vou ter que curar isso por mim, pelo meu sistema e pelo melhor que eu posso dar para minha filha. Né? Então, você que tá me ouvindo, so sorry, acabou de descobrir. Então, você começa a olhar aí. Começou a fuçar. Tá ouvindo aqui a gente, ó, sinto muito, mas... Bem-vindo ao nosso processo também. E não é só para quem tem filho, não. Porque posso não ter filha ou filho, mas eu trabalho em algum contexto. Então, qualquer contexto que eu trabalhe, né, todas as mudanças que acontecem em mim, acontecem também em torno. No meio onde eu estou. No meio onde eu estou. Então, não necessariamente precisa ser mãe, né, ou pai, para fazer essa transformação. Você faz em você e faz quem está também ao seu redor, né? Sim, porque a gente faz um movimento e a gente percebe a mudança no marido, na mãe, na irmã. É interessante. No trabalho. Nos grupos. Sim. Então, como olhar para isso na nossa vida hoje vai trazer transformações muitas vezes positivas. E quando eu falo
com alguma amiga, eu falo, olha, por que você não constela isso? A primeira resposta é, eu não vou mexer nisso agora porque eu tenho medo do que eu vou ver. Né? Então, é o medo que movimenta, porque eu acredito, eu não sou consteladora, nem psicoterapeuta, nada, mas é muito forte. O que eu sinto é, tipo, ela já sabe que tem uma dor que ela não quer ver. E uma coisa que eu costumo sempre falar para as mulheres é, além da dor, tá a luz. Então, eu só vou enxergar a luz se eu passar pela dor. Então, é sofrido? A gente sabe que a gente que vive esses processos, a gente sabe que nem sempre é tranquilo a gente mexer, remexer e olhar, mas a luz vai estar além da dor. Se a gente não passar pela dor, a gente não vai chegar. Mas é muito libertador, porque assim, quando libertador. Libertador, literalmente. Porque quando eu vejo que eu passo por um processo, é muito maior do que a dor. O resultado final. Sim. Né? E como parto, tem a dor, mas o resultado, que é o bebê no seu colo, vai muito além. Vai muito além. Então, assim, uma ótima analogia. A gente tem o medo da dor física, da dor emocional, mas a sensação quando eu saio de um movimento desse, eu me sinto muitas vezes como um avatar, mais alta. É esquisito. Ontem saí do movimento lá, eu fui pra natação, eu tava nadando ao além, assim. A professora olhou pra mim e falou, o que você tá nadando? Eu falei, né, o que eu tinha que fazer mesmo aqui? O que era pra cumprir? Eu falei, eu tô nadando, tô nadando aqui nos meus pensamentos. E então, a gente tem esse receio, mas quantas vezes abrir mão do controle e o soltar pode trazer muito mais benefício do que a gente consegue imaginar. Fazendo uma comparação do parto, então, com o medo, é que os dois são portais. O medo também é um portal, né? Onde está o medo, onde está a dor, é um portal, né? Então, se a gente enxergar o medo como portal, e não, né? E não só como dor, como sofrimento, né? Dor sim, né? Sim, porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso. Então, o medo, assim como o parto, é um portal, né? Um portal de transformação, né? Então, olhar para isso como um grande portal, a possibilidade de você dar um salto além, né? Acho que isso é um aspecto que ajuda a gente a encarar, né? Com certeza. Aquele desafio, né? E a gente está falando das profundezas do ser, né? De ir além, de ir para dentro, de mergulhar no profundo. Nas camadas da psique, né? Nos estudos de Reich, ele já falava isso, né? Freud também. Não tem como você chegar ao self sem você passar por suas sombras. Não tem como nós chegarmos num profundo estado de essência, de conexão com a essência, com o seu eu maior, com a sua presença, se você não reconhecer quais são suas máscaras, quais são seus defeitos, quais são as suas dores. Aí sim, esses portais vão sendo transpostos, são aberturazinhas que a gente faz, que a gente não dá conta de fazer tudo de uma vez, né? Mas a cada lugar desse, Claudinha, isso que você comentou, eu me sinto um avatar, tal, isso chama estado de presença, é conexão com o self. Essa tua sensação que ela parece física mesmo. Né? E aí fica, quando eu, nos meus processos, né, fiz um curso muito profundo, e a cada aula que eu saía, que era vibracional no corpo físico mesmo, eu enxergava as cores mais intensas, então o céu era mais azul, a planta era mais verde, a cada experiência que era bem orgânica, assim. E a gente vai percebendo exatamente isso, a cada mergulho no seu ser mais profundo, você está mais perto de quem você realmente é, porque nosso self é essência, e é uma essência divina, é luz. Só que pra gente fazer esse contato, nós temos que passar pela sombra. E eu gosto da comparação que você faz também, Glória, quando você fala da cebola. Né, camadas. São camadas que a gente vai tirando, como a gente tem as camadas ali da cebola. Não é que a gente chora, né? Descascando cebola. Boa. Ai, meu Deus. Bicho, ainda tô naquela marronzinha. Que nem arde muito o olho, né? Ó a coragem aí. E uma coisa também importante de lembrar, que a sombra não é ruim. Né? Ela foi necessária. A gente sombra criou, é defesa. É uma defesa. Então, quando a gente, sei lá criancinha, para não sentir a dor profunda, eu precisei me encapsular aí, né? Vamos dizer assim. Né? Então, não é que é ruim olhar para as nossas sombras. Na verdade,
Porque tem esse aspecto, né? Às vezes a gente fala assim, vou olhar pra coisa que é ruim, né? Então, aceitar que eu tenho um aspecto que não é tão legal assim. A sombra tem um lado bom, né? Tem um lado porque bom. Ela foi uma defesa. Ela é muito tudo importante. É o yin e yang, realmente tudo tem. E quando for olhar pra sombra, um exercício que eu faço comigo é o seguinte, ao olhar para aquilo, eu tô olhando ao alto da Cláudia de 32 anos. 32? Oi, quem era? Fuso horário. Mas você voltou pra trás, Cláudia? É que esses papos até me rejuvenescem. É que a essência não tem idade. Desculpa aí, gente, é minha alma. A Cláudia de 38, olhando pro fato da Claudinha lá de 5 anos, ou da Claudinha de 3 meses intraútero, é um outro olhar. Porque a Claudinha de 5 anos, ela tinha uma percepção. Hoje a Cláudia de 38, com tudo que traz, tem outra condição de olhar aquele fato. Uhum. Então, perceber isso, que pode ser doloroso, porém sem sofrimento, porque a pessoa está num outro patamar. E daí eu trago até um ponto, que é a questão da gratidão. Porque a gente tem que ter uma gratidão por essas sombras, por essas máscaras, porque realmente elas se prestaram a alguma coisa muito importante na nossa história. Sim. Então, a gente tem até que agradecer, né? Mazinha, e é tão importante que é o que nos faz sobreviver. Sim. As sombras são um instinto de sobrevivência. Como a Adri falou, a gente vai se encapsulando, criando camadas de proteção para que a gente sobreviva aos ataques, vamos dizer assim, né, das sombras dos nossos pais, sociedade, né, e assim por diante. Nós precisamos de tanta proteção que se não fosse as nossas sombras, emocionalmente talvez nós não chegássemos à idade adulta. Não daria conta. Não daríamos conta. E nem fisicamente, né? Nem fisicamente. Tem gente que surta de fato, né? Surta e tem gente que morre, gente. Né? Sim, tem gente que morre porque não dá conta. Morre em tenra idade, morre na infância, cai do prédio, afoga, né? É mais fácil, isso a gente ouve nas constelações, é uma constatação muito triste, quando o representante fala, eu preferia morrer mesmo, do que continuar vivendo. Né? Imagina chegar ao ponto de ser melhor morrer do que continuar na vida. É muito profundo isso. E Sim. Quantas vezes todos nós já não falamos, cara, isso aqui não tá valendo a pena. Tá muito pesado, vou desistir. A gente ouve muito isso no consultório. Por quê? Porque as defesas ainda não estão sendo suficientes. Essa pessoa não está sabendo fazer um bom uso daquilo que ela desenvolveu. O recurso está dentro. Somos adultos, temos recurso. Todo adulto tem recurso. O que às vezes é necessário é um facilitador para mostrar o recurso que ele tem. Você tem isso aqui, você tá vendo que você tem? Tem um bolo aqui na frente, só comer? Né? Muitas vezes a pessoa está naquele lugar tão profundo na sombra e na dor dela que ela não está enxergando que tem uma luz na frente. E aí é o nosso papel como facilitadores, o processo de cura das pessoas, facilitadoras. Isso é muito importante de lembrar em todos os sentidos. De mostrar, tem recurso aí, porque a tua criança conseguiu sobreviver até aqui. Tá aí dentro a resposta. Você sabe que você falando isso, eu tô... A gente viaja, né? Na fala da outra, assim. O episódio vai durar 5 horas. Pede marmita, moça. Essa questão, transportando essa sua fala para as mulheres, né? E aí eu fico pensando o quanto que atrás de todas essas distrações que a gente está falando, medicação e tudo mais, e né, bebidas em excesso, tudo em excesso, né? Que afasta, o problema é o excesso, né? Então, que afasta a gente da gente mesmo, né? Então, quando você fala isso, Glória, é muito importante a gente lembrar para essas mulheres que estão ouvindo, que todas que estão ouvindo, né? E as que não estão também, mas as que estão principalmente, todas nós, mulheres, a gente tem essa essência que é essa fortaleza que é dessa mulher, que tem esse útero, independente se é mãe ou não, mas que tem essa força, essa potência, né? De capacidade de criar, de escolher, né? Sem precisar atacar. Porque eu acho que uma das coisas do feminino que eu tenho percebido, nosso, né? Porque eu me incluo nessa história do feminino, é o ataque, sabe? A gente falou isso ontem, né? É o ataque. Então, a gente não precisa, né, de ir para o ataque. A gente tem
essa potência que é interna aí, que coloca a gente no equilíbrio. É só a gente voltar para dentro. Porque se a gente ficar muito para fora, né? Tá dentro, não tá lá fora, né? Então, se a gente for lá para fora, vai ter um monte de gente um monte de situações que vão distrair a gente desse eixo. E até porque esse ataque, quando você fala, me vem um pouco a energia masculina, né? Que é uma energia muito proativa, muito ação. E daí distorcida, né? E a gente se distancia da energia feminina, que é uma energia de observação, de silenciar, de eu observar para depois eu devolver, né? Então, quando eu vou pro ataque, cadê? Eu perdi metade do processo. Sim, um parênteses, tem um episódio que a gente fala inteirinho sobre isso. Então, quem tá assistindo, volta lá, ó, procura aí a influência, e que inclusive é um dos mais vistos, a importância do equilíbrio das energias masculina e feminina na mulher, né? Então, que traz tudo aqui a nossa reflexão também. E como a gente perdeu a mão nisso também. Sim. Né? Uma coisa que a Flávia vai falando, aí eu fui no masculino e feminino, né? Como a gente foi ficando de mal do nosso ciclo menstrual. Para se equiparar aos homens, inconscientemente, de alguma forma. Porque nós temos que produzir o tempo inteiro. Então, a gente está numa sociedade que valoriza o homem, né? Exato. Então, a gente quer ir para esse lugar. Para esse lugar, e nós temos que ser produtivo o tempo inteiro. Então, aquele momento de introspecção, de curtir tua cólica mesmo, né? E de deixar o seu útero estar ali descamando e você sentir aquilo, entre aspas, aquilo é uma morte para um renascimento, né? As mulheres não estão mais conseguindo ter essa conexão com o próprio ciclo menstrual, com essa lua que está minguando dentro de si, né? Com esse sangue que está descendo. O que significa aquilo? Quanta coisa a gente pode aproveitar no ciclo menstrual para se renovar, deixar embora, né? Limpeza, e renascer. Né? O processo de limpeza. O processo de limpeza físico, psíquico, espiritual. Não, mas não pode. Não, então vamos levantar cedo, vamos pôr um OB, ou não vamos nem menstruar, que é mais fácil. A gente falando até da moda que é detox, né? Se a gente for pensar, a mulher, o corpo dela detox. faz um detox mensal. Né? Na própria Ayurveda a gente vê isso, né? Que na Ayurveda tem uma visão da menstruação como um processo de detoxificação mensal que a mulher passa. Né? E é isso. E o homem não tem esse privilégio, vamos dizer assim. Nós temos vários privilégios por sermos femininas. É um privilégio. Então, a gente até nisso, a gente tem um ciclo mensal que ajuda a gente a liberar as toxinas que a gente tenha acumulado ao longo daquele ciclo, sejam toxinas biológicas ou até emocionais, né? Interessante isso, né? Porque eu me lembro aqui da TPM, que a Glória falou também, e assim, e a Flávia, ginecologista, pode até ir um pouco mais profundo. Eu percebo que em alguns casos, que a mulher tem uma TPM muito forte, né? Que também ali, pensando no processo de limpeza, então se ela teve um mês, por exemplo, muito intenso, muito emocionalmente forte, é possível que na TPM ela tenha mesmo um processo mais intenso, né? Então, porque a limpeza é mais profunda. E até o ciclo menstrual, o fluxo, né, sanguíneo. Isso. Então, acho que conhecer sobre isso é fundamental, porque quando a gente conhece, a gente sabe do que a gente está passando. O que acontece muitas vezes é porque o conhecimento não chega, ou às vezes a pessoa também não busca, ou não chega de alguma forma, né? E aí a mulher, ela não consegue visualizar o ciclo, né? Ou a própria menstruação com esse significado. Sim. E com essa potência, né? Porque a gente também ouve lá fora, né? Ou também de nossas ancestrais, por falta de conhecimento mesmo, ou mesmo por não ter chegado para elas. Que, menstruar é muito ruim, que são crenças, é sujo, o sangue é sujo. Esses dias eu estava falando pra minha filha, ela estava falando da menstruação, porque uma amiga sujou a roupa na escola. E aí os meninos passaram, tipo, nossa. Aí ela veio falar isso, eu falei, gente, sabe o que você fala? Fala assim, mas você nasceu daí. É desse sangue. É desse sangue aí que você nasceu, você respirou por esse sangue. Mas assim, só, né? E é fato, né? É real. E o quanto que as nossas ancestrais trazem essa visão negativa do sangue por conta da vida delas que foi tolhida por ser mulher. Né? Então é isso que a gente já comentou aqui antes. Então elas não tinham oportunidade de escolher com quem casava, com que trabalhava, quantos filhos teriam. Elas não tinham oportunidade. Então era visto muito mais como um sacrifício, um castigo. Até reproduzir. Né? Até do que realmente o que a gente está falando aqui, um privilégio. Né? Então envolve realmente a gente ressignificar esse sangue, porque é um privilégio. Sim.
né? Só que às vezes a gente vem com essa carga ancestral de que ser mulher é muito difícil num mundo patriarcal. Sim. Né? E aí, a Claudinha gosta de crença, né, Claudinha? A gente pode olhar, porque assim, os nossos ancestrais não tiveram essa oportunidade que a gente tem hoje, né? Que é de olhar para esse evento. E olha a nossa responsabilidade. E olha a nossa responsabilidade. Ressignificar. Né? De ver de um outro jeito, porque elas não tiveram essa oportunidade que a gente tem hoje, né? Então, olhar e fazer, e ressignificar essa crença, criar uma crença diferente, que é o que a gente estava falando, né? É oportunidade. Com certeza. E as nossas ancestrais, na verdade, o que elas querem é isso, né? Que a gente possa ressignificar, né? Ninguém quer que a gente viva no castigo e na dor eternamente, não, né? Às vezes a gente faz a conexão errada, né? Do ponto de vista sistêmico. E, na verdade, o que eles querem é que a gente expanda, né? Essa energia, né? Da família, essa energia do feminino, essa energia da vida, né? Sim, a sua fala, eu acho que é uma fala que eu acho que é a mensagem que a gente traz aqui, né, caminhando aqui para o nosso encerramento da nossa reflexão, porque se a gente deixar, a gente vai ficar aqui, ó, né, e eu acho que é essa mensagem mesmo que fica, né, qual a nossa responsabilidade, quem tá ouvindo isso daqui não está ouvindo ao acaso, né, tem um porquê essa mulher estar ouvindo isso, e o que vai fazer com essa responsabilidade que acabou de cair no colo nosso, de quem tá ouvindo, e como que a gente pode fazer melhor. Eu acho que é isso que fica, né? É isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Ótimo, Muito obrigada, bom. viu? Um beijo. Que venham mais. Com certeza. Muitas ideias, ó, pros próximos. É isso, esse papelzinho? Aham. Você desenhou um cérebro.